A pergunta veio alta o suficiente para atravessar todo o salão luxuoso. Ainda solteira? O silêncio caiu imediatamente sobre o ambiente. Conversas pararam no meio das frases. Taças ficaram suspensas no ar. E dezenas de olhares se voltaram para mim, parada no centro do salão, como uma gazela cercada por predadores. Reconheci aquela voz antes mesmo de virar a cabeça. Rashid Al-Mansur, o homem que havia destruído minha vida 2 anos antes, diante dessa mesma elite hipócrita que agora observava com curiosidade mal disfarçada. Meu coração disparou, mas forcei meus pés a permanecerem firmes no chão de mármore italiano. Ele sorria com aquela arrogância que eu conhecia tão bem, claramente satisfeito com a atenção que havia provocado. Vestia um tobe branco imaculado, bordado com fios dourados nas mangas. E o keffiyeh, sobre sua cabeça, estava preso por um agal de seda negra. Cada detalhe de sua aparência gritava riqueza e poder. Ao seu lado, sua esposa atual, a mulher por quem ele me havia deixado, observava com um sorriso fino nos lábios vermelhos perfeitamente pintados. Que pena, continuou ele com falsa compaixão, dando alguns passos em minha direção. Eu realmente pensei que você já teria conseguido encontrar alguém disposto a se casar com você. O salão inteiro parecia conter a respiração. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis, ajustando seus vestidos de seda e suas joias pesadas, mas outras se aproximaram discretamente, famintas pelo escândalo. Eu conhecia aquelas pessoas. Conhecia seus rostos, seus nomes, suas famílias. Durante meses, eles haviam me tratado como uma igual, como alguém prestes a entrar para o círculo mais íntimo da elite através do casamento. Até que tudo desmoronou. 2 anos antes, Rashid havia me cortejado com uma intensidade que parecia impossível de ser falsa. Flores chegavam todos os dias à minha modesta casa. Rosas brancas importadas, orquídeas raras, jasmins perfumados que enchiam cada cômodo com sua fragrância. Ele me levava para passeios pelos jardins iluminados da cidade velha, onde as fontes cantavam e as palmeiras lançavam sombras alongadas sob a luz dourada do pôr do sol. Sussurrava promessas em meu ouvido enquanto caminhávamos pelas ruas estreitas do mercado, onde vendedores nos cumprimentavam com reverência. Toda a sociedade acreditava que eu seria a próxima noiva de uma das famílias mais ricas e influentes da região. Minha mãe havia começado a planejar o casamento. Minhas amigas me invejavam abertamente. Eu mesma havia começado a acreditar que finalmente deixaria para trás a pobreza que me perseguia desde que meu pai morreu, deixando-nos apenas dívidas e vergonha. Então apareceu Salma Al-Rashid, filha de um magnata do petróleo, educada em Paris e Londres, dona de uma beleza fria e calculada. Mais importante ainda, ela trazia consigo conexões capazes de transformar a família Al-Mansur em algo ainda mais poderoso. De repente, tudo mudou. As flores pararam de chegar. As visitas cessaram como se uma porta tivesse sido fechada e trancada. As promessas desapareceram como pegadas na areia do deserto. Quando eu tentei procurá-lo, seus servos me disseram que ele estava ocupado, viajando, indisponível. A verdade chegou até mim em um evento social lotado, exatamente como este. Rashid havia subido ao pequeno palco improvisado no centro do salão e anunciado com a voz firme e o olhar fixo em um ponto acima das cabeças da multidão que precisava fazer um casamento estratégico para fortalecer a posição de sua família. Ele não olhou para mim uma única vez enquanto falava, nem quando desceu do palco, nem quando passou por mim como se eu fosse invisível. Naquela noite, ele não apenas partiu meu coração, ele destruiu minha reputação diante da cidade inteira. Os sussurros começaram imediatamente. Coitada, ela realmente achou que ele ia se casar com ela?
Uma moça sem dote, sem família importante, o que ela esperava? Ela devia ter sabido que era apenas um passatempo. Nos meses seguintes, as portas começaram a se fechar. Convites pararam de chegar. Amigas deixaram de responder minhas mensagens. Até mesmo no mercado, onde eu sempre fora tratada com gentileza, os olhares mudaram. Tornei-me uma piada, um conto de advertência. A moça tola, que havia acreditado que poderia se casar acima de sua posição. Agora, 2 anos depois, Rashid estava parado à minha frente novamente e parecia satisfeito em reabrir aquela ferida na frente de todos. Ainda esperando um milagre? Perguntou ele, e ouvi algumas risadas abafadas ao redor. O salão inteiro observava. Alguns convidados abaixaram o olhar, constrangidos pelo espetáculo cruel, enquanto outros assistiam com aquela curiosidade brutal que só a alta sociedade consegue disfarçar de preocupação. Para muitos ali, aquilo era apenas entretenimento. Um momento de fofoca para ser dissecado durante semanas nos salões de chá e jantares privados. Por um breve instante, o velho peso da humilhação subiu pelo meu peito como água em um poço profundo. Minhas mãos tremeram levemente nas laterais do vestido de seda azul escuro que eu usava. Um vestido simples comparado aos trajes elaborados das outras mulheres, mas o melhor que eu possuía. Minha garganta ficou apertada e, por um segundo terrível, pensei que fosse desmoronar ali mesmo, no centro daquele salão gelado e implacável. Mas dessa vez havia algo diferente, porque aquele homem arrogante não fazia a menor ideia do que havia acontecido com minha vida desde então. Ele não sabia de nada. E essa ignorância estava prestes a se transformar na queda mais espetacular que aquele salão já havia testemunhado. Respirei fundo, sentindo o ar entrar em meus pulmões e mantive meu rosto cuidadosamente neutro. Não dei a ele a satisfação de ver medo ou vergonha. Apenas esperei. Foi exatamente naquele momento que senti algo mudar no ar. Uma presença, forte, silenciosa, absoluta. Antes mesmo de qualquer toque, antes de qualquer palavra, eu soube que ele havia chegado. E então uma mão firme pousou em minha cintura, quente, segura, protetora. A palma grande cobriu quase todo o meu lado direito, e o toque foi ao mesmo tempo gentil e inquestionável. Uma declaração silenciosa de posse e proteção que não precisava de palavras para ser compreendida. Uma presença imponente surgiu ao meu lado, e o perfume marcante de oud e especiarias raras pareceu preencher o ar ao redor, sobrepondo até mesmo os perfumes caros das mulheres próximas. Canela, âmbar, algo que lembrava o deserto após a chuva. Era o tipo de fragrância que não podia ser comprada em lojas comuns. O tipo que era preparado especialmente, passado de geração em geração, em frascos de cristal guardados em cofres. A postura do homem ao meu lado era calma, mas carregava uma autoridade silenciosa que mudou completamente a atmosfera do salão. Eu senti a mudança antes mesmo de ver os rostos ao redor. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado entrar um vento frio do deserto, cortante e impossível de ignorar. Pessoas começaram a se endireitar. Costas ficaram mais retas. Conversas morreram instantaneamente. Alguns convidados deram pequenos passos para trás, criando espaço, mostrando respeito através de gestos inconscientes. Então, a voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada atravessando seda. "Peço desculpas", disse com tranquilidade absoluta, cada palavra clara e precisa como uma sentença. "Mas acredito que o senhor esteja se dirigindo à minha esposa." O sorriso de Rashid desapareceu como areia escorrendo entre os dedos. Lentamente, muito lentamente, ele virou a cabeça. Vi o exato momento em que seus olhos encontraram o homem ao meu lado e observei a cor drenar completamente de seu rosto. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu.
Ele ficou ali paralisado, com uma expressão que oscilava entre choque e algo próximo ao terror, porque ele havia reconhecido instantaneamente quem estava ao meu lado. Ao redor de nós, o salão explodiu em sussurros abafados. Ouvi suspiros de surpresa, o som de taças sendo colocadas apressadamente sobre mesas, o farfalhar de tecidos caros, enquanto pessoas se viravam para ver melhor. Alguns convidados levaram as mãos às bocas. Outros simplesmente ficaram imóveis, como estátuas de mármore decorando aquele espaço opulento. A mão na minha cintura permaneceu firme, âncora e escudo ao mesmo tempo. Sheikh Khalil al-Zahrani, governante de uma das regiões mais prósperas do Oriente Médio, descendente direto de uma linhagem que remontava a séculos, dono de empresas que movimentavam bilhões, de palácios que eram lendas sussurradas, de um poder que transcendia dinheiro e entrava no reino da influência política real. Seu nome era pronunciado com reverência em salas de reunião de Londres a Dubai, de Nova York a Tóquio. E ele estava ali, ao meu lado, me chamando de esposa. Khalil usava um tobe de um branco imaculado que parecia absorver e refletir a luz ao mesmo tempo. O tecido era da mais alta qualidade, trabalhado com bordados discretos, mas intrincados nas mangas e no peito, símbolos tradicionais que apenas olhos treinados reconheceriam como marcas de sua linhagem. O kefié sobre sua cabeça era de uma seda tão fina que parecia flutuar, mantido no lugar por um agal de ouro verdadeiro. Não o tipo de ouro que se compra, mas o tipo que se herda. Em seu pulso, um relógio discreto, mas que eu sabia custar mais do que a maioria das casas naquela cidade. Mas não eram as roupas ou as joias que faziam as pessoas respeitarem Khalil al-Zahrani. Era algo em sua postura, na forma como ele se movia através do espaço, como se o ar se curvasse para acomodá-lo. Na calma absoluta de seus olhos escuros, que pareciam ver através de pretensões e máscaras sociais, direto até a verdade nua de cada pessoa. Ele observou Rashid por alguns segundos, longos como eternidades. E aquele olhar continha mais julgamento do que 1000 palavras poderiam expressar. "Permita-me esclarecer", disse Khalil com aquela voz profunda que parecia ressoar do centro da terra, "já que parece haver alguma confusão." O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Até mesmo o som da música de fundo havia parado, como se o próprio DJ tivesse congelado de medo ou reverência. "Esta é minha esposa." Ele fez uma pequena pausa, deixando as palavras se assentarem sobre o salão como neve pesada. "Nós nos casamos há 3 dias. Por um segundo inteiro, ninguém disse nada. O tempo pareceu parar, suspenso naquele momento impossível onde a realidade antiga e a nova colidiam com força suficiente para despedaçar suposições. Então, o salão explodiu. Não em gritos ou exclamações abertas, essas pessoas eram refinadas demais para isso, mas em uma cacofonia de murmúrios urgentes, cochichos apressados, sussurros que se espalhavam como ondas a partir de onde estávamos. Pessoas se levantaram das cadeiras estofadas, esquecendo completamente a etiqueta. Outras se entreolharam em choque não disfarçado, buscando confirmação de que haviam ouvido corretamente. Telefones começaram a aparecer nas mãos de alguns convidados mais jovens, embora ninguém ousasse realmente tirar uma foto, não na presença dele. A notícia começou a correr de boca em boca, como um incêndio no deserto. Ela se casou com o Sheikh al-Zahrani. Não pode ser verdade. Olhe para ele, está tocando-a na frente de todos. 3 dias? Como ninguém soube? Meu Deus, você percebe o que isso significa? Rashid permaneceu imóvel, com o rosto pálido como mármore e a boca entreaberta. Sua esposa, ao lado dele, havia perdido completamente aquele sorriso superior e agora agarrava o braço do marido com dedos que eu podia ver ficarem brancos pela pressão. Ela sabia. Os dois sabiam. Todos no salão sabiam. Rashid tentou dizer alguma coisa.
Vi sua garganta se mover, seus lábios formarem o início de uma palavra, mas nenhum som emergiu, como se sua própria voz tivesse sido roubada pela magnitude do erro que acabara de cometer. Porque naquele instante ele percebeu algo absolutamente devastador. A mulher que ele havia descartado publicamente, que havia humilhado diante da elite inteira da cidade, que havia transformado em piada e objeto de pena, agora era esposa de um dos homens mais poderosos e ricos do mundo. Não apenas do país, do mundo. Khalil observou Rashid por mais alguns segundos, e aquele olhar carregava o peso de julgamento silencioso. Então ele falou novamente, sua voz ainda calma, ainda controlada, mas com um fio de aço correndo por baixo de cada palavra. Eu não estava presente quando minha esposa foi tratada com desrespeito no passado, disse ele, e sua mão apertou minha cintura levemente, um gesto de solidariedade e proteção. Isso é algo que lamento profundamente, pois teria intervindo imediatamente. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir a respiração pesada de Rashid a metros de distância. No entanto, continuou Khalil, devo deixar absolutamente claro que tal comportamento nunca mais será tolerado. Minha esposa merece respeito, não porque ela está comigo, mas porque respeito é algo que toda pessoa merece, especialmente aquelas que demonstraram graça sob pressão. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Aqueles que escolhem demonstrar desrespeito descobrirão que suas escolhas têm consequências. Não foi uma ameaça aberta. Não precisava ser. Todos entenderam perfeitamente o que estava sendo dito. O poder de Khalil al-Zahrani não vinha apenas de sua riqueza, mas de sua influência. Uma palavra dele podia fechar negócios, encerrar contratos, fazer portas que pareciam permanentemente abertas se fecharem de repente. Rashid finalmente encontrou sua voz, embora saísse fraca e trêmula. Excelência, eu não sabia, eu jamais teria... Silêncio. Uma única palavra, dita com tanta autoridade quieta, que Rashid fechou a boca imediatamente, como uma criança repreendida. Khalil não disse mais nada a ele. Simplesmente o dispensou com o olhar, como se Rashid tivesse deixado de existir, deixado de ter qualquer importância ou relevância. E então, com aquela mão ainda firme em minha cintura, Khalil começou a me guiar suavemente através do salão. As pessoas se afastaram, criando um caminho instantâneo. Foi como observar o Mar Vermelho se abrindo. Homens curvaram suas cabeças em respeito. Mulheres fizeram pequenas reverências. Alguns sussurraram excelência enquanto passávamos, vozes cheias de deferência. Caminhamos através daquele mar de rostos chocados e curiosos, e a cada passo eu sentia o peso de décadas de humilhação sendo levantado de meus ombros. Não porque Khalil havia me vingado, embora ele tivesse feito isso de forma espetacular, mas porque ele havia feito algo mais importante. Ele havia me visto, me reconhecido, me validado como pessoa de valor diante de todos aqueles que haviam decidido que eu não era nada. Quando chegamos à saída do salão, Khalil parou e se virou para mim. Seus olhos escuros encontraram os meus, e pela primeira vez, desde que ele havia surgido ao meu lado, vi algo além de autoridade naquele olhar. Vi gentileza genuína. "Você está bem?" perguntou ele em voz baixa, apenas para mim. Não confiei em minha voz para responder. Então, apenas assenti. Ele segurou minha mão, a primeira vez que nos tocamos além daquela mão protetora em minha cintura, e me conduziu para fora do salão, para a noite fresca do deserto que esperava além daquelas paredes douradas. Atrás de nós, eu podia ouvir o salão explodir em conversas urgentes. Sabia que o que havia acabado de acontecer seria dissecado, analisado, sussurrado e gritado por semanas, talvez meses. Mas naquele momento, caminhando lado a lado com o homem que havia me chamado de esposa, tudo o que eu conseguia pensar era em como havíamos chegado até ali.
e na história extraordinária que havia começado apenas 3 semanas antes. 3 semanas antes daquela noite no salão, eu estava de joelhos no chão de mármore frio da casa de Madame Farida, esfregando as manchas teimosas que pareciam nunca desaparecer completamente. Minhas mãos estavam vermelhas e rachadas do sabão forte. Meus joelhos doíam através do tecido fino do vestido surrado que eu usava para trabalhar. O cabelo escapava do lenço que eu amarrava todas as manhãs, caindo em mechas úmidas de suor sobre meu rosto. Eu tinha 26 anos, mas me sentia como se tivesse o dobro disso. 2 anos haviam se passado desde a humilhação pública. 2 anos desde que meu nome havia se tornado sinônimo de fracasso e ingenuidade tola. Nos primeiros meses após o rompimento, ainda havia esperança de que algum pretendente decente aparecesse. Minha mãe tentava organizar encontros, aproximações discretas com famílias que ela conhecia. Mas as portas continuavam se fechando. Ela é bonita, mas a reputação, você sabe, depois daquele escândalo, não queremos associar nossa família a esse tipo de situação. Eventualmente, até minha mãe parou de tentar. Ela não disse nada, mas eu via em seus olhos a resignação, a aceitação silenciosa de que sua filha permaneceria solteira, uma vergonha perpétua que ela carregaria até o túmulo. Para sobreviver, comecei a trabalhar. Primeiro, em uma loja de tecidos no mercado, onde ficava escondida nos fundos, longe dos clientes que poderiam me reconhecer. Depois, como costureira, fazendo trabalhos de remendo para famílias que não se importavam com minha história, desde que eu fosse discreta e barata. E, finalmente, como empregada doméstica, o tipo de trabalho que pessoas da minha antiga posição social jamais considerariam. Mas eu não tinha mais posição social. Eu tinha contas a pagar e uma mãe doente para cuidar. Madame Farida era minha 4ª patroa em 6 meses. Uma mulher gorda e irritável que passava os dias reclinada em almofadas de veludo, comendo doces importados e criticando tudo o que eu fazia. O chão nunca estava limpo o suficiente. A comida nunca estava temperada corretamente. As roupas nunca estavam passadas com perfeição absoluta. Naquela manhã em particular, enquanto eu esfregava o mesmo quadrado de mármore pela 3ª vez, ouvi vozes agitadas vindas da sala principal. Reconheci o tom estridente de Madame Farida, mas havia outras vozes também mais baixas, urgentes. É uma honra extraordinária. Madame Farida estava praticamente gritando. Imagine o próprio Sheikh Al-Zahrani escolhendo nossa cidade para visitar. Meu corpo ficou tenso ao ouvir aquele nome. Todos conheciam o Sheikh Khalil Al-Zahrani, mesmo aqueles que nunca o haviam visto pessoalmente. Sua reputação o precedia como uma tempestade de areia no horizonte. Impossível de ignorar, impossível de evitar. Quando ele chega, perguntou outra voz feminina, provavelmente uma das amigas de Madame Farida, que frequentemente vinham para sessões de fofoca e chá. Amanhã, respondeu Madame Farida, e há um jantar de boas-vindas no palácio do governador. Todas as famílias importantes foram convidadas. Naturalmente, recebi meu convite esta manhã. Continuei esfregando o chão, tentando me tornar invisível. Conversas sobre eventos sociais da elite eram dolorosas demais. Lembretes constantes de um mundo do qual eu já havia feito parte, ainda que brevemente. Dizem que ele está procurando uma esposa, murmurou uma das amigas, e todas riram com aquele som agudo que mulheres ricas fazem quando discutem assuntos delicados. Uma esposa! Imagine a sorte da mulher que conseguir capturar a atenção dele, suspirou Madame Farida. Riqueza além da imaginação, poder absoluto, acesso a qualquer coisa no mundo. Mas dizem que ele é muito rigoroso, interveio outra voz. Que ele não tolera frivolidade ou superficialidade, que procura caráter acima de beleza. Besteira, disse Madame Farida com desdém.
Todos os homens procuram beleza primeiro, o resto vem depois. Elas continuaram conversando, mas parei de prestar atenção. O que importava para mim quem o Sheikh Al-Zahrani escolheria como esposa. Esse era um mundo que não me pertencia mais, se é que algum dia pertenceu. Terminei de limpar o chão e me arrastei até a cozinha, onde comecei a preparar o almoço. Minhas costas doíam, meus joelhos protestavam a cada movimento e minha alma se sentia pesada como pedra. Foi exatamente quando eu estava picando cebolas, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, embora não todas por causa das cebolas, que ouvi um barulho estranho vindo do jardim dos fundos. Um gemido baixo, quase animal. Limpei as mãos no avental e me aproximei da janela. O jardim dos fundos era um espaço negligenciado, cheio de plantas murchas e canteiros abandonados que Madame Farida nunca se importava em cuidar. Raramente alguém ia até lá, mas agora eu podia ver movimento. Alguém estava ajoelhado perto do muro do fundo, parcialmente escondido pelas sombras de uma palmeira. Sem pensar muito, saí pela porta dos fundos e atravessei o jardim. À medida que me aproximava, vi que era um homem mais velho, vestido com roupas simples de trabalhador, mas com algo em sua postura que sugeria que ele não estava acostumado a estar em tal posição. Ele estava segurando o braço contra o peito e eu podia ver sangue manchando sua manga. "Ah, senhor!" Chamei suavemente, não querendo assustá-lo. "O senhor está ferido?" Ele levantou o rosto e fiquei surpresa ao ver olhos inteligentes e alertas, apesar da dor óbvia que ele sentia. Devia ter uns 60 anos, com barba grisalha bem cuidada e rugas profundas ao redor dos olhos. "Desculpe invadir", disse ele com dificuldade, voz rouca. Havia cães. Pulei o muro para escapar. "Está sangrando", interrompi, já me ajoelhando ao lado dele. "Deixe-me ver." Ele hesitou por um momento, depois permitiu que eu examinasse seu braço. O ferimento não era profundo, mas estava sangrando bastante. Uma mordida de cachorro, pelos sinais. "Espere aqui", instruí, levantando-me rapidamente. "Vou buscar água limpa e bandagens." "Não quero causar problemas", disse ele. "Se a dona da casa descobrir..." "Ela não vai descobrir", respondi firmemente. "E mesmo que descubra, não importa. O senhor precisa de ajuda." Corri de volta para a cozinha, peguei água limpa, panos e o pequeno kit de primeiros socorros que eu mantinha para minhas próprias lesões de trabalho. Madame Farida e suas amigas ainda estavam tagarelando na sala, completamente alheias a tudo. Voltei ao jardim e passei os próximos minutos limpando e enfaixando o ferimento. O homem observava meu rosto enquanto eu trabalhava e havia algo em seu olhar que me deixava desconfortável. Não de forma ameaçadora, mas como se ele estivesse avaliando algo, medindo algo que eu não conseguia ver. "Qual é seu nome?" perguntou ele suavemente. "Laila", respondi, concentrada em amarrar a bandagem adequadamente. "E o senhor?" "Yusuf", disse ele após uma pequena pausa. "Apenas Yusuf." "Bem, apenas Yusuf", disse eu com um pequeno sorriso, terminando a bandagem. "Precisa manter isso limpo e seco. Se infeccionar, precisará ver um médico de verdade." "Você é gentil", disse ele. E havia algo em sua voz que fez eu parar e olhar para ele. Verdadeiramente gentil, não o tipo de gentileza performática que as pessoas demonstram quando esperam algo em troca. Gentileza real. Senti minhas bochechas corarem. Qualquer um teria feito o mesmo. "Não", disse ele firmemente. "Não teriam. Acredite em mim, eu sei." Ele ficou em pé com um pequeno grunhido de esforço e eu o ajudei a se equilibrar. Por um momento ficamos ali parados, naquele jardim esquecido. Dois estranhos conectados por um momento de humanidade básica. "Posso lhe perguntar algo?", disse Yusuf, olhando ao redor da casa decrépita. "Uma jovem como você, trabalhando em um lugar como este. Parece haver uma história aí." Algo em sua voz, na forma como ele perguntou,
não com curiosidade cruel, mas com interesse genuíno, fez as palavras saírem antes que eu pudesse detê-las. E eu contei a ele, não tudo, mas o suficiente, sobre Rashid, sobre a humilhação, sobre como minha vida havia desmoronado, sobre como eu havia passado de quase noiva de uma família importante para empregada doméstica em 2 anos curtos e brutais. Yusuf ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Você já considerou, disse ele finalmente, que talvez aquilo não tenha sido sua ruína, mas sua salvação? Olhei para ele confusa. Como assim? Um homem que pode descartá-la tão facilmente não é um homem digno de sua devoção, disse Yusuf. Talvez você tenha escapado de algo muito pior do que humilhação social. Pensei sobre isso enquanto caminhávamos até o portão dos fundos. Ele tinha razão, eu sabia que tinha. Mas era difícil ver dessa forma quando cada dia era uma luta apenas para manter a dignidade. Obrigado, Laila, disse Yusuf quando chegamos ao portão. Por sua gentileza, por sua ajuda e por sua história. Foi um prazer conhecê-lo, respondi sinceramente. Ele hesitou, então sorriu. Um sorriso estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Algo me diz, disse ele suavemente, que nos encontraremos novamente muito em breve. Então ele se foi, desaparecendo pela rua estreita, deixando-me sozinha no jardim com uma sensação estranha de que algo importante havia acabado de acontecer. Eu não fazia ideia de quão certo ele estava. Na manhã seguinte, fui acordada por batidas urgentes na porta da pequena casa que eu dividia com minha mãe. Eram apenas 5 da manhã. O sol ainda não havia nascido completamente, e a luz cinza da alvorada mal começava a filtrar através das cortinas gastas. Vesti meu hobby rapidamente e fui até a porta, o coração batendo com aquele tipo de medo que vem de anos vivendo na borda da pobreza. Batidas na porta cedo demais sempre significavam problemas, contas não pagas, alguma nova catástrofe. Mas quando abri a porta não era um cobrador de dívidas. Era um homem vestido com um traje formal impecável, com um emblema dourado bordado no peito. O tipo de uniforme que apenas servos de casas realmente importantes usavam. Atrás dele, estacionado na rua estreita, onde carros raramente entravam, havia um veículo negro e reluzente que parecia absorver a luz ao seu redor. Senhorita Laila Al-Rashid, perguntou o homem com uma voz formal e educada. Sim, respondi confusa e ainda meio adormecida. Quem está perguntando? Tenho uma mensagem para a senhorita, disse ele, estendendo um envelope grosso de papel creme, selado com lacre dourado, e instruções para aguardar sua resposta. Peguei o envelope com mãos trêmulas. O papel era tão pesado e rico que parecia estranho em meus dedos calejados. O lacre de cera dourada tinha um símbolo que eu não reconhecia. Um falcão estilizado com asas abertas, cercado por escrita árabe ornamental. Do que se trata isso? Perguntei. Por favor, leia. Foi tudo o que ele disse, mantendo-se em posição de respeito, mas claramente esperando que eu abrisse o envelope enquanto ele observava. Com dedos desajeitados, quebrei o lacre e tirei o papel de dentro. Era um cartão de convite escrito em caligrafia elegante, com detalhes em folha de ouro nas bordas. Senhorita Laila Al-Rashid, sua presença é solicitada para um almoço privado. Hoje, às 11 horas da manhã, Palácio Al-Zahrani, transporte será providenciado. Traje, formal modesto. Não havia assinatura, mas não precisava. Apenas uma família tinha o direito de usar aquele símbolo do falcão. Minha boca ficou seca. Deve haver algum engano, consegui dizer. Eu não... Por que o Sheik Al-Zahrani me convidaria para... Não há engano, interrompeu o mensageiro gentilmente. O convite é específico e intencional. O senhor pede que a senhorita aceite. Mas eu não o conheço, nunca falei com ele. Eu sou apenas... Parei, incapaz de terminar a frase.
Apenas o quê? Uma empregada doméstica? Uma mulher humilhada publicamente? Alguém sem importância ou conexões? Atrás de mim ouvi movimento. Minha mãe havia acordado com a conversa e agora se aproximava, apoiando-se na parede como sempre fazia desde que sua saúde começara a falhar. "Laila", chamou ela com voz fraca. "O que está acontecendo?" Virei-me para ela, ainda segurando o convite como se fosse queimar minha pele. Recebi um convite, do Sheikh Al-Zahrani. Minha mãe ficou pálida e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Segurei seu braço, guiando-a até a cadeira mais próxima. "Isso não faz sentido", murmurou ela. "Porque ele, como ele até sabe quem você é." Eu não tinha resposta. Minha mente corria, tentando encontrar alguma explicação lógica. Então, de repente, lembrei-me do homem no jardim. Yusuf, o homem mais velho que eu havia ajudado apenas ontem. Seria possível? Teria ele contado a alguém sobre nosso encontro? Mas por quê? E como isso levaria a um convite do próprio Sheikh? O mensageiro ainda esperava pacientemente na porta. "Preciso de uma resposta, senhorita", disse ele. "Aceita o convite?" Olhei para minha mãe. Seus olhos estavam arregalados de medo e esperança ao mesmo tempo. Aquela expressão terrível de alguém que foi decepcionado tantas vezes que tem medo de acreditar em algo bom. "Não sei o que fazer", sussurrei para ela. "Vá", disse minha mãe de repente, agarrando minha mão com força surpreendente. "Você tem que ir." "Mas e se for algum tipo de armadilha? E se alguém estiver tentando me humilhar novamente?" "Ou", disse minha mãe, e havia lágrimas em seus olhos agora. "E se for algo mais? Laila, você passou 2 anos se escondendo do mundo. 2 anos deixando que aquele homem cruel defina quem você é. Talvez seja a hora de parar de se esconder." Olhei para ela, para aquele rosto que tinha envelhecido tão rápido nos últimos anos, marcado pela preocupação e pelo sofrimento. Pensei em todas as vezes que ela havia tentado me defender, me proteger, me dar esperança quando eu não tinha nenhuma. Virei-me para o mensageiro. "Aceito o convite." Ele assentiu, satisfeito. "O carro virá buscá-la às 10h30. Por favor, esteja pronta." Então ele se foi, voltando para aquele veículo reluzente que desapareceu pela rua como uma miragem. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. "O que eu acabei de fazer?" murmurei. "Algo corajoso", respondeu minha mãe. "Agora venha. Precisamos encontrar algo apropriado para você vestir." As próximas horas foram um turbilhão de atividade nervosa. Não tínhamos roupas verdadeiramente formais. Eu havia vendido tudo o que tinha de valor nos meses após a humilhação. Mas minha mãe encontrou um vestido azul escuro que havia sido dela quando mais jovem, antes da doença roubar sua vitalidade. Era simples, modesto, mas de boa qualidade e bem conservado. Tomei banho com o pouco de sabão perfumado que restava de tempos melhores. Prendi meu cabelo em um coque baixo, simples mas elegante. Não tinha joias, além de um par de brincos de prata que haviam pertencido à minha avó. Quando finalmente me olhei no espelho rachado de nosso quarto, vi uma versão de mim mesma que não via há anos. Não a empregada doméstica cansada com roupas surradas. Não a mulher humilhada, curvada sob o peso da vergonha. Mas alguém com um resquício de dignidade ainda brilhando em seus olhos. O carro chegou exatamente às 10h30. Desta vez era diferente. Maior, mais luxuoso, com vidros escuros que impediam qualquer um de ver quem estava dentro. O motorista abriu a porta para mim com uma pequena reverência e deslizei para o interior de couro macio que cheirava a riqueza e poder. Minha mãe ficou na porta, acenando enquanto o carro se afastava. Vi lágrimas em seu rosto, mas não consegui decifrar se eram de medo ou esperança. A viagem foi surreal. Atravessamos nossa parte pobre da cidade. Depois, entramos em bairros progressivamente mais ricos, até que, finalmente, chegamos a uma área que eu só havia visto de longe. Aqui, as ruas eram largas e limpas, ladeadas por palmeiras perfeitamente cuidadas.
As casas eram mansões cercadas por muros altos e tudo parecia polido até brilhar. E então, finalmente, chegamos ao Palácio Al-Zahrani. Não era como os palácios que aparecem em contos de fadas. Era real, sólido, impressionante de uma forma que roubava o fôlego. Muros brancos elevavam-se contra o céu azul profundo, decorados com padrões geométricos intrincados. Torres com cúpulas douradas capturavam a luz do sol. Portões de ferro forjado, trabalhados com designs tão delicados que pareciam rendas de metal, se abriram silenciosamente à nossa aproximação. Guardas em uniformes impecáveis ficaram em atenção quando passamos. Jardins se estendiam em todas as direções. Fontes dançantes, flores em arranjos perfeitos, árvores centenárias oferecendo sombra sobre caminhos de pedra polida. O carro parou em frente a uma entrada lateral. Não a entrada principal grandiosa, mas uma porta menor, mais discreta, mas ainda assim impressionante em sua elegância. Uma mulher esperava lá. Tinha uns 50 anos, vestida com elegância simples, e seus olhos eram gentis quando ela se aproximou. "Né, senhorita Laila?", disse ela com um sorriso caloroso. "Sou Amira, a gerente da casa. Seja bem-vinda ao Palácio Al-Zahrani." "Obrigada", consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. "Por favor, siga-me", disse Amira. "O senhor está esperando no jardim privado." Segurei minha bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos e segui Amira para dentro do palácio. O interior era ainda mais deslumbrante do que o exterior. Pisos de mármore com padrões incrustados em pedras preciosas, paredes decoradas com azulejos pintados à mão que deviam ter séculos de idade, tetos altos com candelabros de cristal que lançavam arco-íris de luz em todas as direções. Passamos por salões onde tapeçarias preciosas cobriam as paredes, por corredores onde o ar estava perfumado com incenso de oud, por pátios internos onde mais fontes cantavam músicas de água. E então chegamos ao jardim privado. Era um oásis secreto no coração do palácio, cercado por muros cobertos de jasmim florido, com uma fonte central de mármore branco esculpida na forma de um leão deitado. Árvores antigas ofereciam sombra sobre um pavilhão aberto, onde uma mesa havia sido preparada com toalha de linho branco e louça de porcelana delicada. E ali, de pé, ao lado da fonte, estava ele, Sheikh Khalil Al-Zahrani. Pela primeira vez, eu o vi claramente. Ele era alto, com ombros largos que enchiam o tobe branco que usava. Seu rosto era marcado por ossos fortes, uma mandíbula firme e olhos tão escuros que pareciam pretos à primeira vista. Havia fios de prata em seu cabelo preto e linhas ao redor de seus olhos que sugeriam um homem que havia visto muito da vida. Mas não era sua aparência que prendia a atenção. Era algo mais intangível, a forma como ele se movia com absoluta confiança, como se cada centímetro do espaço ao seu redor lhe pertencesse por direito. Ele se virou quando me ouviu aproximar e aqueles olhos escuros encontraram os meus. E então, para minha completa surpresa, ele sorriu. Não um sorriso formal ou político, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos e os fez brilhar. "Senhorita Laila", disse ele, e sua voz era ainda mais profunda pessoalmente. "Muito obrigado por aceitar meu convite. Por favor, sente-se. Temos muito sobre o que conversar." E foi naquele momento, sentando-me diante daquele homem poderoso em seu jardim secreto, que minha vida começou a mudar de formas que eu jamais poderia ter imaginado. Sentei-me na cadeira que Khalil indicou, com as mãos entrelaçadas no colo para esconder como tremiam. Ele se sentou à minha frente, movendo-se com aquela graça contida que parecia natural para ele, e por um longo momento simplesmente me observou. Não foi um olhar invasivo ou desconfortável. Foi analítico, como se estivesse lendo um livro em uma língua que apenas ele compreendia.
Senti meu rosto esquentar sob aquele escrutínio silencioso. Você está se perguntando por que está aqui? Disse ele finalmente, não como uma pergunta, mas como um fato. Sim, Excelência, respondi, mantendo minha voz o mais firme possível. Por favor, apenas Khalil, disse ele com um gesto de mão. Quando estamos a sós, não há necessidade de formalidades excessivas. Isso me surpreendeu, mas assenti. Estou me perguntando, admiti. Não consigo imaginar por que alguém como você me convidaria para isto. Khalil se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e seus olhos nunca deixaram os meus. Ontem, começou ele, meu conselheiro mais antigo e confiável, um homem chamado Yusuf, teve um incidente desagradável envolvendo cães agressivos enquanto fazia reconhecimento discreto da cidade. Ele se feriu e procurou refúgio em um jardim particular. Meu coração parou. Yusuf, o homem que eu havia ajudado. Lá, continuou Khalil, ele encontrou uma jovem que, apesar de claramente estar trabalhando em condições difíceis, parou tudo o que estava fazendo para ajudá-lo. Ela limpou seus ferimentos, enfaixou seu braço e, quando ele tentou agradecê-la, ela disse que qualquer um teria feito o mesmo. Khalil fez uma pausa, e algo que poderia ter sido um sorriso tocou os cantos de sua boca. Yusuf, que serviu minha família por 40 anos e conhece a natureza humana melhor do que a maioria, disse que isso não era verdade, que a maioria das pessoas não teria parado, que a maioria teria visto um velho ferido como um inconveniente, especialmente se ajudá-lo pudesse causar problemas com seus empregadores. Senti lágrimas picarem meus olhos e pisquei rapidamente para contê-las. Ele também me contou, disse Khalil suavemente, sobre a conversa que tiveram, sobre como você acabou naquela posição, sobre o homem que a descartou publicamente e destruiu sua reputação. A vergonha queimou meu rosto como fogo. Excelência, Khalil, eu não pedi para ele contar a você essas coisas. Eu não estava procurando piedade ou... Pare, disse ele, levantando uma mão. Não foi piedade que Yusuf sentiu. Foi respeito. Ele voltou para mim e disse que havia encontrado algo raro. Uma pessoa com verdadeira bondade, verdadeira força de caráter, apesar de ter todos os motivos para se tornar amarga e cruel. Khalil se recostou em sua cadeira, observando-me com aqueles olhos penetrantes. Há algo que você precisa entender sobre minha posição, disse ele. Tenho 38 anos. Governei minha região desde os 25, quando meu pai faleceu. Nestes anos, construí empresas, forjei alianças, aumentei a prosperidade de meu povo. Mas há uma coisa que ainda não fiz. Ele fez uma pausa. Casar! Meu coração começou a bater mais rápido. Não por falta de oportunidades, continuou ele com um toque de ironia seca. Famílias me ofereceram suas filhas desde que assumi o poder. Mulheres bonitas, educadas, de linhagens impecáveis. Mas em cada uma havia a mesma coisa, ambição disfarçada de afeto, interesse em minha posição, minha riqueza, meu poder, nunca em mim como pessoa. Ele olhou para a fonte por um momento e vi algo passar por seu rosto. Não exatamente tristeza, mas talvez cansaço. Recentemente, meus conselheiros aumentaram a pressão. Dizem que preciso de herdeiros, que preciso de uma parceira que possa representar nossa família em funções diplomáticas, que estou ficando velho demais para adiar isso. Você não é velho, saiu de minha boca antes que eu pudesse me deter. Khalil olhou para mim surpreso e então riu. Uma risada genuína e rica que transformou completamente seu rosto. Obrigado, disse ele ainda sorrindo. Mas o ponto permanece. É hora de eu me casar. A questão é, com quem? Ele se inclinou para a frente novamente e sua intensidade retornou. Passei meses conhecendo mulheres adequadas, todas bonitas, todas educadas,
todas absolutamente inadequadas para o que eu realmente preciso. E o que você precisa? Perguntei, minha voz apenas um sussurro. Alguém real, disse ele imediatamente. Alguém que entenda a luta, que tenha enfrentado a adversidade e não tenha quebrado. Alguém que demonstre bondade não porque é esperado socialmente, mas porque é parte de seu caráter fundamental. Ele me olhou diretamente nos olhos. Quando Yusuf me contou sobre você, soube imediatamente que precisava conhecê-la. Então mandei fazer algumas investigações discretas. Descobri sobre sua família, sobre como seu pai morreu deixando dívidas, sobre como você cuidou de sua mãe doente, sobre como trabalhou em empregos humildes sem reclamar ou pedir ajuda. Minha garganta estava tão apertada que mal conseguia respirar. Também descobri, continuou ele, sua voz ficando mais dura, sobre Rashid Al-Mansur, sobre como ele a cortejou, fez promessas e depois a abandonou da forma mais pública e cruel possível quando uma opção mais vantajosa apareceu. Por favor, consegui dizer, não quero falar sobre isso. Entendo, disse Khalil, mas preciso entender algo. O que aquele homem fez não reflete seu valor, reflete o dele, ou melhor, a falta dele. Lágrimas escorreram por meu rosto agora, e não tentei escondê-las. Laila, disse Khalil, e a gentileza em sua voz quase me desfez completamente. Quero fazer uma proposta, uma que sei que parecerá impossível, talvez até louca, mas peço que me ouça completamente antes de responder. Assenti, incapaz de falar. Quero que você se case comigo. O mundo pareceu parar. O som da fonte desapareceu. O perfume dos jasmins se dissipou. Tudo o que existia era aquele homem e aquelas palavras impossíveis pairando no ar entre nós. O quê? Consegui gaguejar. Sei que parece absurdo, disse ele rapidamente. Mal nos conhecemos. Você não tem motivo para confiar em mim ou em minhas intenções, mas deixe-me explicar o que estou propondo. Ele respirou fundo. Não estou pedindo um casamento por amor. Ainda não. Como poderia? Somos estranhos, mas estou propondo uma parceria baseada em respeito mútuo e benefício mútuo. Benefício mútuo, repeti, minha voz seca. Para mim, disse ele, você oferece algo que nenhuma outra mulher ofereceu: autenticidade, caráter genuíno, uma pessoa que me vê como um homem, não como uma posição ou conta bancária. Alguém que demonstrou força através da adversidade. Ele fez uma pausa. Para você, ofereço segurança financeira completa. Sua mãe receberá os melhores cuidados médicos disponíveis. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro ou posição social. E sua voz ficou mais suave. Ofereço a chance de mostrar a todos aqueles que a julgaram exatamente quão errados eles estavam. Meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvi-lo. Mas mais importante, continuou Khalil, ofereço respeito. Este seria um casamento de parceiros. Não espero que você se apaixone por mim imediatamente ou talvez nunca, mas espero honestidade, lealdade e esforço genuíno para construir algo real juntos. Por que eu? Perguntei, minha voz quebrando. Por que não alguém de sua própria classe? Alguém que sabe como se comportar nesses círculos? Alguém que... Porque estou cansado de pessoas que sabem como se comportar, interrompeu ele. Estou cercado por elas todos os dias. Pessoas que dizem as palavras certas, fazem os gestos certos, usam as máscaras certas. Mas quando procuro substância real por trás dessas máscaras, encontro vazio. Ele se levantou e caminhou até a fonte, olhando para a água. Você me faria uma pergunta honesta, disse ele sem se virar. Posso fazê-la também? Sim, sussurrei. Se você aceitar, estaria fazendo isso apenas pelos benefícios materiais. Seria puramente transacional para você? Pensei cuidadosamente antes de responder.
Seria mentira dizer que a segurança financeira não importa, admiti. Minha mãe está doente. Precisamos de dinheiro para tratamentos que não podemos pagar. E sim, há uma parte de mim que quer mostrar a Rashid e a todos aqueles que riram de mim que eu não sou a fracassada patética que eles pensam. Khalil se virou para me encarar e seu rosto era impossível de ler. Mas, continuei, forçando-me a ser completamente honesta, há também uma parte de mim que se sente vista. Pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim e viu valor. Não apesar de minhas lutas, mas através delas. Isso significa algo. Você significa algo, mesmo que eu mal o conheça. Silêncio caiu entre nós. Um pássaro cantou em algum lugar nos jardins. A água da fonte continuou sua canção eterna. Então, perguntou Khalil suavemente. O que você diz? Fechei meus olhos. Pensei em minha mãe, definhando em nossa casa pequena, porque não podíamos pagar tratamento adequado. Pensei em Rashid, em seu sorriso arrogante, em como ele havia me descartado como lixo. Pensei em todos aqueles anos me curvando sob o peso da vergonha. E então pensei no homem à minha frente. Um estranho, sim, mas um estranho que havia me oferecido algo que ninguém mais tinha, a chance de recomeçar. Abri meus olhos e olhei diretamente para Khalil. Tenho condições, disse eu, surpreendendo a mim mesma com a firmeza em minha voz. Suas sobrancelhas se levantaram, mas vi aprovação em seus olhos. Diga, quero que minha mãe viva conosco. Não em uma casa separada, não em algum anexo distante. Comigo, onde posso cuidar dela. Concordo, disse ele imediatamente. Quero... Hesitei, depois continuei. Quero tempo, para nos conhecermos antes de qualquer expectativa de intimidade. Cor subiu em meu rosto, mas forcei-me a manter contato visual. Khalil assentiu seriamente. É claro, este casamento será o que fizermos dele, no ritmo que escolhermos. Você tem minha palavra. E quero fazer algo útil, disse eu. Não quero ser apenas uma esposa ornamental. Quero trabalhar, ajudar pessoas, fazer diferença. Pela primeira vez, Khalil sorriu amplamente. Isso pode definitivamente ser arranjado. Respirei fundo. Então, minha resposta é sim. Por um momento, Khalil simplesmente me olhou e vi algo profundo e intenso passar por seu rosto. Não vai se arrepender disso, disse ele. Eu prometo. Quando? Perguntei. Quando seria o casamento? 3 dias, disse ele, e meu estômago se apertou. Sei que é rápido, mas há razões políticas. Uma delegação importante está chegando e seria vantajoso anunciar meu casamento durante sua visita. 3 dias, apenas 3 dias para mudar toda a minha vida. Está assustada? Perguntou Khalil suavemente. Apavorada, admiti. Bom, disse ele. Significa que você entende a magnitude do que estamos fazendo. Apenas uma tola não teria medo. Ele estendeu sua mão através da mesa. Parceiros? Perguntou. Olhei para aquela mão, forte, marcada por calos discretos que sugeriam que ele não era apenas um aristocrata mimado, oferecida em igualdade e respeito. Coloquei minha mão na dele. Parceiros. Seu aperto foi firme, quente e de alguma forma reconfortante. E foi assim, em um jardim secreto perfumado de jasmim, que concordei em me casar com um dos homens mais poderosos do mundo. 3 dias depois, usando um vestido de noiva que valia mais do que tudo que já possuí em toda a minha vida, com minha mãe chorando de alegria ao meu lado, repeti votos que me ligaram a Khalil al-Zahrani diante de testemunhas seletas em uma cerimônia privada. E então, menos de 24 horas depois disso, fomos juntos ao evento social onde Rashid estava presente. Khalil sabia que ele estaria lá. Havia descoberto através de suas redes de informação. E quando me perguntou se eu queria ir, se eu queria enfrentar aquele demônio do meu passado, não hesitei. Porque não era mais a mesma mulher que Rashid havia descartado. Eu era a esposa do Sheikh Khalil al-Zahrani, e era hora de todos saberem.
Os dias que se seguiram àquela noite no salão foram como viver em um sonho do qual eu temia acordar. A notícia do meu casamento com Khalil se espalhou pela cidade como fogo no deserto seco. Dentro de horas, estava em todos os jornais, em todas as conversas, em todos os pensamentos. Fotografias da cerimônia, tiradas por fotógrafos oficiais cuidadosamente selecionados, apareceram nas primeiras páginas. Meu rosto, que havia sido objeto de pena e escárnio, agora estava em todo lugar, ao lado do homem mais poderoso da região. As reações foram exatamente o que Khalil havia previsto. Algumas pessoas expressaram choque genuíno. Como uma mulher sem família importante, sem dote, sem conexões, havia conseguido capturar a atenção do Sheikh Al-Zahrani. Outros sussurraram teorias conspiratórias. Certamente havia algo mais acontecendo, algum segredo escondido, alguma explicação que fizesse sentido em seu mundo ordenado de alianças estratégicas e casamentos arranjados. Mas o que mais me impactou foram as mudanças imediatas nas pessoas ao meu redor. Madame Farida, que havia me tratado como poeira debaixo de seus pés, apareceu no palácio no segundo dia após o casamento. Foi barrada na entrada principal pelos guardas, mas insistiu tanto que finalmente Amira veio me perguntar se eu queria recebê-la. Considerei recusar. Teria sido justo, merecido até. Mas Khalil, quando perguntei sua opinião durante o café da manhã, que compartilhávamos no terraço privado de nossos aposentos, simplesmente sorriu. "A decisão é sua", disse ele, tomando um gole de café árabe forte. "Mas lembre-se, a melhor vingança não é se tornar como aqueles que a feriram. É se tornar tão acima deles que suas opiniões perdem toda a relevância." Então, recebi Madame Farida, mas não na sala de estar comum. Mandei que a levassem para um dos salões formais menores. Ainda impressionante, mas claramente uma escolha que sinalizava distância social. Quando ela entrou, mal a reconheci. Aquela mulher arrogante que passava os dias deitada em almofadas comendo doces, agora estava nervosa, suas mãos gordas torcendo uma bolsa cara, seus olhos evitando os meus. "Senhorita Laila", começou ela, então se corrigiu rapidamente. "Perdão, Sua Excelência, apenas Laila está bem", interrompi suavemente, sentada em uma cadeira de veludo, enquanto ela permanecia de pé. Não ofereci que se sentasse. "Eu vim para parabenizá-la", disse ela, as palavras saindo rápidas e nervosas. "Mas que casamento maravilhoso! Sempre soube que você era especial, sempre disse às minhas amigas que havia algo diferente em você." "Madame Farida", interrompi novamente, minha voz calma, mas firme. "Por favor, não insulte nenhuma de nós, fingindo que me tratou com algo além de desprezo." Ela ficou pálida. "Eu vim aqui para pedir desculpas", disse ela finalmente, baixando a voz. Fui cruel, injusta, e agora vejo que estava errada." Observei-a por um longo momento. Parte de mim queria acreditar naquelas palavras, mas via a verdade em seus olhos. Ela não lamentava ter sido cruel. Lamentava ter sido cruel com alguém que se revelou importante. "Suas desculpas são aceitas", disse eu finalmente. "Mas não precisa de meu perdão, Madame Farida. Precisa trabalhar em se tornar uma pessoa melhor, independentemente de quem está observando ou de qual posição social eles ocupam." Ela abriu a boca, fechou-a, então assentiu rapidamente e saiu, seus passos ecoando pelo corredor de mármore. Khalil estava certo. Não senti satisfação em sua humilhação. Senti apenas uma leve tristeza por quem ela era, mas nem todas as reações foram tão fáceis de processar. 3 dias após aquela visita, recebi um convite que fez meu estômago revirar. Era de Salma al-Rashid, a mulher que Rashid havia escolhido no meu lugar, que agora era Salma al-Mansur.
Ela estava organizando um chá para mulheres da alta sociedade e formalmente me convidava como nova esposa do Sheikh Al-Zarani. Não vá, disse minha mãe imediatamente quando mostrei a ela o convite. Ela estava reclinada em sua nova suíte. Um conjunto de quartos lindamente decorados no ala leste do palácio, com vista para os jardins. Desde que nos mudamos, sua saúde havia melhorado notavelmente com os cuidados médicos adequados. É uma armadilha. Ela quer te humilhar. Talvez, concordei. Mas se eu não for, parecerá que tenho medo. E você tem? Perguntou minha mãe, observando meu rosto cuidadosamente. Pensei sobre isso. Tinha medo? Sim, mas não da mesma forma que antes. Vou conversar com Khalil, decidi. Encontrei meu marido. Ainda era estranho pensar nele assim, em seu escritório, onde ele estava revisando documentos com Yusuf. O velho conselheiro, cujo braço já estava completamente curado, sorriu calorosamente quando me viu. Ah, a jovem que salvou este velho tolo, disse ele com afeto genuíno. Como está se ajustando à vida no palácio? Ainda parece irreal, admiti honestamente. Mas estou bem. Khalil levantou o olhar dos documentos e aqueles olhos escuros me analisaram rapidamente. Algo está te preocupando, afirmou. Não perguntou. Mostrei-lhe o convite. Ele o leu, sua expressão permanecendo cuidadosamente neutra. Então passou para Yusuf, que franziu o senho. Uma armadilha óbvia, murmurou o velho conselheiro. A esposa do homem que a humilhou agora quer exibi-la como troféu social. Olhem, consegui trazer até mesmo a esposa do sheik para meu evento. É político. Concordo, disse Khalil. Mas a decisão é de Laila. Ambos me olharam. Quero ir, disse eu, surpreendendo até a mim mesma. Mas não quero ir sozinha. Khalil inclinou a cabeça, considerando. Normalmente seria inapropriado para mim comparecer a um chá de mulheres, disse ele lentamente, mas posso fazer outras coisas. Ele olhou para Yusuf, que assentiu entendendo. Deixe comigo, o chá era em 5 dias. Nos dias que antecederam, fui tratada de formas que ainda me deixavam tonta. Estilistas vieram ao palácio com coleções inteiras de roupas. Joalheiros abriram casos de pedras preciosas que brilhavam como estrelas capturadas. Cabeleireiros, maquiadores, especialistas em etiqueta, todos desfilaram por meus aposentos. Khalil observava tudo com um divertimento silencioso, mas também com algo mais profundo em seus olhos. Você não precisa de nenhum disso, disse ele uma noite, quando nos encontramos no terraço privado que conectava nossos quartos separados. Havíamos estabelecido uma rotina. Jantares juntos, conversas longas, sob as estrelas, compartilhando histórias de nossas vidas muito diferentes. Não preciso? Perguntei tocando o vestido de seda que usava, um dos centenas que agora enchiam meu closet. Não, disse ele firmemente. Você já tinha valor. Essas coisas apenas facilitam para os outros reconhecerem o que sempre esteve lá. Tais momentos tornavam difícil lembrar que nosso casamento havia começado como uma transação prática. Khalil era diferente de qualquer homem que eu conhecera. Ele ouvia quando eu falava, pedia minha opinião sobre assuntos do palácio. Tratava-me como uma parceira igual, não uma possessão decorativa. E lentamente, assustadoramente, sentia algo crescer em meu peito quando o via. Algo quente e íntimo que ia além de gratidão ou respeito. Finalmente, o dia do chá chegou. Escolhi meu traje cuidadosamente. Um vestido de seda em tom de marfim, bordado com fios de ouro em padrões tradicionais. Simples, comparado ao que poderia ter usado, mas de qualidade inquestionável. Joias mínimas, brincos de diamante e uma pulseira de ouro que havia pertencido à mãe de Khalil. Quando desci para onde o carro esperava, Khalil estava lá. Você está linda, disse ele, e algo em sua voz fez meu coração acelerar. Obrigada, murmurei, sentindo o calor subir por meu rosto. Ele segurou minha mão.
Aquele toque estava se tornando mais natural, mais frequente. Lembre-se, disse ele suavemente. Você não é mais aquela mulher que eles podem ferir. Você é mais forte do que eles jamais serão. E se eu tropeçar, sussurrei minhas piores ansiedades. E se eu usar os talheres errados ou disser algo estúpido? Então você será humana, disse Khalil. E qualquer um que julgue você por isso não merece sua atenção. Ele beijou minha mão, apenas a segunda vez que seus lábios tocaram minha pele, e me ajudou a entrar no carro. A mansão Al-Mansur era impressionante, mas agora, tendo vivido no palácio de Khalil, podia ver suas falhas. A ostentação excessiva, o brilho que tentava esconder a falta de verdadeira elegância. Era rica, sim, mas sem alma. Guardas, não tão bem treinados quanto os de Khalil, percebi, abriram os portões. Um mordomo me conduziu através de corredores decorados com móveis caros, mas mal coordenados, até finalmente chegarmos a um jardim interno, onde cerca de 20 mulheres estavam reunidas. Todas as conversas pararam quando entrei. Salma Al-Mansur se levantou de seu lugar de honra, um sorriso perfeitamente praticado em seu rosto. Sua Excelência, disse ela, fazendo uma reverência elaborada que era quase, mas não completamente, respeitosa. Que honra ter você em nossa humilde casa. Humilde. A palavra foi escolhida cuidadosamente, uma fina farpa embrulhada em cortesia. Obrigada pelo convite. Respondi graciosamente, permitindo que ela me conduzisse para um assento proeminente. As outras mulheres me observavam como falcões estudando uma presa. Reconheci muitas delas. Haviam estado naquele salão há semanas, quando Rashid tentou me humilhar. Algumas pareciam genuinamente curiosas, outras claramente hostis. O chá começou com banalidades educadas, comentários sobre o clima, elogios sobre decoração, perguntas delicadas sobre minha súbita boa fortuna. Então, Salma atacou. Diga-me, querida, disse ela docemente, muito docemente. Como exatamente você conheceu o Sheik? Deve ter sido algo extraordinário para acontecer tão rapidamente. Silêncio caiu sobre o jardim. Todas esperavam minha resposta, procurando por fraqueza. Foi através de um ato de bondade, respondi calmamente. Ajudei alguém que precisava sem saber quem era. Aparentemente isso impressionou as pessoas certas. Que conveniente, murmurou uma das amigas de Salma. Conveniente? Repeti, virando-me para ela. Acho que a palavra que você procura é decente. Ajudar pessoas é decência básica, não conveniência. A mulher ficou vermelha. Salma riu, mas havia um fio de aço em seu tom. Bem, certamente foi mais eficiente do que os métodos tradicionais de cortejo. Meu próprio casamento levou 2 anos de planejamento cuidadoso, unindo 2 famílias importantes. Ela fez uma pausa significativa. Mas suponho que quando não se tem família importante, deve-se ser criativa. Várias mulheres soltaram suspiros abafados. O ataque foi claro e direto. Senti raiva ferver em meu peito, mas lembrei das palavras de Khalil. Dignidade, graça. Você tem razão, disse eu suavemente. Não tenho família politicamente importante. Minha família é apenas minha mãe e eu, mas sabemos cuidar uma da outra, amar incondicionalmente e permanecer leais até nos momentos mais difíceis. Olhei diretamente para Salma. Algumas pessoas diriam que isso é mais importante do que conexões políticas. O rosto de Salma se endureceu, mas antes que ela pudesse responder, houve uma comoção na entrada do jardim. O mordomo apareceu, visivelmente perturbado. Madame, disse ele para Salma, há uma situação. Que tipo de situação? Exigiu ela. O Sheik Al-Zahrani, engoliu em seco. Está aqui. O jardim explodiu em sussurros urgentes. Salma ficou pálida. Isso é impossível, disse ela. Por que ele... Khalil apareceu na entrada do jardim
e cada mulher se levantou imediatamente, curvando-se em respeito. Ele usava traje formal completo e sua presença dominava completamente o espaço. Mas não estava sozinho. Atrás dele vinham 5 mulheres, esposas de diplomatas importantes, líderes de organizações de caridade proeminentes, figuras respeitadas em círculos acadêmicos e culturais. Eu as reconheci de fotografias em jornais. Peço desculpas pela intrusão, disse Khalil com sua voz profunda que comandava a atenção instantânea. Mas minha esposa mencionou que estaria aqui, e estas estimadas senhoras expressaram interesse em conhecê-la. Uma das mulheres, a esposa do embaixador francês, veio diretamente até mim. Sua Excelência, disse ela em francês fluente. Ouvi histórias maravilhosas sobre você. Dizem que o sheik finalmente encontrou alguém digno de sua estatura. Antes que eu pudesse responder, outra mulher, uma reconhecida acadêmica, se juntou a nós. Estou organizando um simpósio sobre empoderamento feminino, disse ela. Adoraria ter você como palestrante. Sua história de superação de adversidade é exatamente o tipo de narrativa que precisamos destacar. Durante a próxima hora, enquanto Salma e suas amigas observavam com expressões cada vez mais apertadas, fui cercada pelas mulheres mais influentes e respeitadas da região. Elas me fizeram perguntas genuínas, compartilharam suas próprias histórias, me trataram como uma igual e percebi o que Khalil havia feito. Ele não havia vindo para me defender, havia vindo para elevar a percepção de quem eu era, para mostrar a todas naquela sala que eu não era apenas a esposa dele, eu era alguém que pessoas verdadeiramente importantes respeitavam. Quando finalmente nos preparamos para partir, Salma se aproximou, seu sorriso rígido demais para ser genuíno. Foi esclarecedor tê-la aqui, disse ela. Foi esclarecedor estar aqui, respondi educadamente. Khalil colocou sua mão em minha cintura, aquele gesto de proteção e propriedade que agora me aquecia por dentro. Minha esposa tem um dia cheio amanhã, disse ele. Estamos lançando uma nova iniciativa de caridade para mulheres em necessidade. Talvez você gostasse de contribuir? Era uma oferta generosa. Também era um lembrete claro. Enquanto Salma dava chás frivolas, eu estaria fazendo o trabalho real. Enquanto nos afastávamos naquele carro luxuoso, finalmente deixei sair a risada que havia estado segurando. Você sabia, acusei Khalil. Sabia exatamente o que ela planejava. Yusuf tem fontes excelentes, admitiu ele com um sorriso. Achei que poderia ser útil ter reforços. Obrigada, disse eu suavemente. Por tudo. Khalil pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Você não precisa me agradecer por fazer o que é certo. Você é minha esposa. Sua honra é minha honra. Olhei para nossos dedos entrelaçados, sentindo aquele calor crescente se transformar em algo mais profundo. Khalil, disse eu hesitantemente. Este casamento começou como algo prático, uma parceria. Sim, concordou ele, olhando para mim com aqueles olhos escuros que pareciam ver direto em minha alma. Mas não parece mais assim, admiti, meu coração batendo forte. Pelo menos não para mim. Ele ficou muito quieto, então levantou nossa mão entrelaçada e beijou meus dedos. Nem para mim, disse ele suavemente. Em algum lugar entre contratos e conveniência, algo real começou a crescer. Algo que eu não estava procurando, mas agora não posso imaginar viver sem. Então o que fazemos? Sussurrei. Continuamos, disse ele. Continuamos sendo honestos um com o outro. Continuamos construindo isso juntos e vemos aonde nos leva. Naquela noite, quando nos separamos para nossos quartos, ainda mantendo aquele acordo de dar-nos tempo, ele segurou minha mão mais um momento. Laila, disse ele, obrigado por me dar uma chance, por confiar em mim quando não tinha motivo para isso. Você me deu mais do que uma chance, respondi. Você me deu minha vida de volta.
Me deu dignidade, esperança, um futuro. Não, corrigiu ele gentilmente. Apenas te dei um palco. Você sempre teve essas coisas dentro de você. Só precisava de alguém para reconhecê-las. Enquanto me deitava naquela noite em lençóis de seda, olhando para o teto alto e ornamentado do meu quarto no palácio, pensei em quão impossível tudo isso teria parecido apenas um mês atrás. Um mês atrás, eu estava de joelhos, esfregando pisos, escondendo-me do mundo, aceitando que minha vida seria definida por aquele momento de humilhação pública. Agora era a esposa do homem mais poderoso da região. Tinha recursos para ajudar outros que estavam onde eu estive. Tinha voz, tinha propósito e talvez, apenas talvez, estava começando a ter amor. Não o tipo de amor impetuoso e superficial que Rashid havia fingido, mas algo mais profundo, mais verdadeiro, construído sobre respeito mútuo e honestidade. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Khalil, enviada de seu próprio quarto no corredor. Dormindo? Sorri e respondi, pensando. Sobre como a vida pode mudar em um instante. Sobre segundas chances. Sobre você. Houve uma pausa longa. Então, também estou pensando em você. Sempre. Meu coração se aqueceu. E abracei aquela sensação. Porque finalmente, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. E no palácio silencioso, sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado minha humilhação e minha ressurreição, comecei a acreditar em algo que havia pensado estar perdido para sempre. Finais felizes. Não os do tipo dos contos de fadas, instantâneos e mágicos, mas os reais, os conquistados, os construídos com trabalho, honestidade e coragem, os que realmente importam. Fim. Semanas depois, ouvi através das redes sociais que Rashid e Salma estavam tendo problemas no casamento. Aparentemente, aquele casamento estratégico não havia trazido as vantagens que ele esperava. Alguns negócios haviam fracassado, algumas portas haviam se fechado. Não senti satisfação com isso, não senti nada, porque eles haviam se tornado irrelevantes e eu tinha coisas muito mais importantes nas quais pensar. Como a escola que Khalil e eu estávamos planejando para meninas de famílias pobres, como o programa de microcrédito para mulheres empreendedoras, como o fato de que, em algum momento entre contratos e conveniência, eu havia me apaixonado verdadeiramente pelo homem que me deu uma segunda chance. E pelo brilho em seus olhos quando me olhava, suspeitava que o sentimento era mútuo. Às vezes, as melhores histórias não são sobre vingança, são sobre renascimento, e esta era a minha. Aqui, just näin. Okei. Tää vuopaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mut täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu.
oli tää puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaikella. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Otetaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Katsotaan. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, niin mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Vai niinku silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla, että mulla on niinku pulloituspöydällä. Mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei,
ruokalaitos on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, miksi täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää